A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vamos dar sequência no livro de Jeremias, capítulo 16, 17 e 18. Capítulo 16. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filho nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteadores nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça dele, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por ele incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó, para consolá-los, por causa de morte, nem lhes darão a beber do corpo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com ele a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz do gozo e a voz da alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, a eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foi após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vos fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para mim não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite. Porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua casa que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade, o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os fins da terra. E dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que contudo não são deuses?
Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez. Lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na casa que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato, um tronco de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me seja por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não se envergonhe eu. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual sai, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhe: ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis carga das vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais, mas não deram ouvido, nem inclinaram as orelhas. Antes, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade
reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim, e das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocausto, sacrifício e oferta de manjares, incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo em suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, irá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios que ouviu tal coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano para uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas fias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainada, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Com vento oriental o espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-ei as coisas, mostrar-lhe-ei as cotas, e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutamos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar dele a tua indignação. Portanto, entregue seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja.
ouça-se o clamor das suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre ele de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabe todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Amém, e amém, e amém. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. A botija quebrada, a ruína de Jerusalém, capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciões do povo e os anciões do sacerdote, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir retinir-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem ele nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram os altos de Baal, para queimar os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, eis que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves do céu e aos animais da terra, e porei esta cidade em espanto, e por assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerás cada um a carne do seu próximo, no seco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujo terraço queimaram incenso, e todos o exército do céu, e ofereceram libações a Deus estranho. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Passou fere a Jeremias e mete-o no cepo. Capítulo 20. E Passou, filho de Mer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas, e feriu Passou ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo,
que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor-Misabibe, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los a espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas casas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá. Entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores de tua casa, ireis para o cativeiro, e verás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mas forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciaram-no, e denunciaremos todos os que têm paz comigo. Aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo, e vê os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça clamo pela manhã e também do meio-dia, um alarido, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não fui minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre, para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam meus dias na confusão. O anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, capítulo 21.
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós, ó Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça tirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer, a espada ou a fome, ou a pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado viverá, e terá a sua vida por despojo, porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Amém e amém. Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Jeremias, no capítulo 22, 23 e 24. Capítulo 22. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe estas palavras. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro,
nem ao órfão, nem à viúva, e nem façais violência, nem derrameis sangues inocentes neste lugar. Porque se deveras cumprirdes estas palavras, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a esta palavra por mim mesmo, tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançar-los-ão no fogo, e muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta cidade? Então responderão: Porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimais. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar, e nunca lhe tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro, e pintada de vermelhão. Reinarás tu, só porque te encerras em cedros? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Porque tudo lhe sucedeu bem. Julgas a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não lamentarão por ele, dizendo: Ai, irmão meu, ou ai, irmã minha. Nem lamentarão por ele, dizendo: Ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e o lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu dissestes: Não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vieres as dores e os ais, como as da que está de parto.
Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jaconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancarias, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e não daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem, a ela não tornarão. E pôs este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado dos seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de toda a terra, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor, o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Justo, sendo rei, reinarás e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinhas arrojado, e habitarão na sua terra. Contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi
loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, e fala da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. A uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpre os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no seu conselho, então faria ouvir as minhas palavras, o meu povo, e a faria voltar do seu mau caminho e da maldade do seu coração. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvidos o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração? Os quais cuidas que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Quem tem ouvidos, que tenho a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser:
peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso e a sua própria palavra. Vós torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta expressão, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vos dei, a vós e os vossos pais, e tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Mediante 2 cestos de figos, e o futuro do povo é revelado. Capítulo 24. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figo, postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muitos bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá levados em cativeiro, e eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificar-lo-eis, e não os destruirei, e plantar-lo-eis, e não os arrancarei, e dar-lhe-eis coração, para que me conheça, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei, para que seja um terror, um mal para todos os reis da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma de sobre a terra que dei a eles e aos seus pais. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vamos estar lendo aí no livro de Jeremias, a partir do capítulo 25. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá,
e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vula anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante dele. Nem me provoqueis a ira como a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos deserto. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações das quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zirim, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sensaque,
beberá deles depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que, na cidade em que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficarei-vos totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naqueles dias, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Ruivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serem mortos. E eu vos quebrantarei a voz, então caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e ruivo dos principais dos rebanhos, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana, como filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Capítulo 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhes dissesses. Não esqueça nem uma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andares na minha lei que pus diante de vós, para que ouvistes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores.
E ajuntando-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrependam-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como o campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o povo de Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fizemos um grande mal contra a nossa alma. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim a todos os seus valentes, e a todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens e a Eunatã, filho de Aquibó, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e os trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada e lançou seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Sefã, foi com Jeremias, para que eu não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Capítulo 27. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze umas prisões e jugo, e pô-los-á sobre o teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e aos reis dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Assim direis aos vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e o seu filho, e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome e com peste esta nação, diz o Senhor, até que eu o consuma pelas suas mãos. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoeiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, e o servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á, e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo, colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada e a fome? E de peste com o Senhor disse da gente, que não servia ao rei da Babilônia. E não deis ouvido às palavras dos profetas que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, pois vós profetizam mentiras. Por que não os enviei, diz o Senhor, e profetizaram falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei ao sacerdote e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois ele vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com ele, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e dos mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, a todos dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão, até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. E sucedeu, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos do sacerdote e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor,
que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jocanias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, dizendo o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Jeremias e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de toda esta nação, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. A carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de saírem o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai-as, e a plantai jardins, e comei e o seu fruto. Tomai
mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profeta em Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta terra, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres, que não se podem comer de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome, com a peste, e dar-los-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assovio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles uma maldição, todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, e eu os sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também
a Sofonias, filho de Maceias, sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Jeoiada, o sacerdote, para que seja encerrado da casa do Senhor sobre todos o homem obsesso, e que profetiza para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anotita, o anatotita, que vos profetiza? Porque por isso nos mandou, dizendo para a Babilônia: o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. E lerá Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque Semaías vos profetizou e eu não o enviei, e vos fiz confiar em mentiras. Porquanto assim diz o Senhor: Eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Capítulo 30. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz, e porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Ah, porque naquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti. Porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa.
para que possa ser ligado. Não tens remédio que possa curar. Todas as teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento. Tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas, mas também todos os que te devoraram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagras, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, porque ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicar-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificar-los-ei, e não serão achados, e seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio dele, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu uma tormenta varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Amém e amém. Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.